Podemos ir. Ok, então. Olá, pessoal, boa tarde. Professor Walter, do Reensino de Matemática. Espero que estejam todos bem. Vamos começar nossa aula com conteúdo muito interessante, muito importante, que é a base da matemática financeira. Hoje a gente vai ver razão e proporção, que é o conteúdo básico que Flávio está trabalhando com vocês, ok? Vamos começar por razão. Razão é o seguinte, razão entre dois números, A e B, com A diferente de zero, é simplesmente o quociente entre A e B, ou seja, a divisão entre A e B. Então, toda vez que a gente trabalha com razão, a gente está trabalhando com divisão. Ok, gente? Então, a razão do número A e B, a gente diz A sobre B, ou razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. Razão está diretamente ligada à grandeza. Toda vez que a gente trabalha com razão, a gente está trabalhando também com grandeza. E o que seria grandeza, professor? Grandeza é tudo que se pode contar, medir, pesar, enumerar. Então, ou seja, quase tudo que nos envolve, a gente pode classificar como grandeza. Então, quando a gente trabalhar com a razão entre grandezas da mesma espécie, a gente tem que sempre expressar as grandezas na mesma unidade. Como assim, professor? De repente, a gente quer calcular a razão entre a altura de uma pessoa e a altura de um banquinho. Então, a partir do momento que a gente usa a altura do banquinho como centímetros, a gente não pode trabalhar com a altura da pessoa como metro. A gente tem que transformar a altura da pessoa em centímetros, de metros para centímetros. Ou vice-versa. Você pode transformar a altura do banquinho em metros. Mas todas as vezes que a gente trabalhar com grandezas da mesma espécie, a gente tem que trabalhar numa mesma unidade. Ok, gente? Agora, quando for grandezas, duas grandezas de espécies diferentes, aí, no caso, a notação da razão vai ser relacionada às grandezas envolvidas. Um bom exemplo para esse tipo de grandeza é quilômetro por hora. Velocidade. Toda vez que a gente trabalha com velocidade, a gente trabalha com espaço percorrido dividido por tempo gasto. A razão é essa. E a quilometragem e a velocidade é dada em quilômetros por hora. Ok, gente? Pode passar, Edil. Bem, agora a gente vai trabalhar com proporção. O que é proporção? Proporção simplesmente é uma igualdade entre duas razões, certo? Então, todas as vezes que a gente tiver uma igualdade entre duas razões, o nome disso aí é proporção. Então, dado quatro números, A, B, C e D, não nulos nessa ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando acontecem isso aqui, ó. Quando dizemos que o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Ou seja, A sobre B é igual a C sobre D. A sobre B igual a C sobre D. E lê-se A está para B, assim como C está para D. Os números A, B, C e D são os termos da proporção, sendo que B e C são os meios e A e D são os extremos. Temos aqui, ó, no modo geral. E aqui do lado a gente pode ver o porquê é meio, porquê é extremo. A e D, nessa formação aqui, A e D ficam nos extremos e o BC, o B e o C ficam aqui, ó, nos meios. Então, extremos e meios. Ok, pessoal?
Pode passar, Edson. Agora a gente vem para a propriedade fundamental da proporção. E essa propriedade aí é o que a gente mais vai utilizar quando trabalhar com proporção, quando trabalhar com regra de 3, quando trabalhar com porcentagem, e em diversos outros conteúdos da matemática. A gente está sempre usando essa propriedade aí. Então, é muito importante a gente aprender, tirar todas as dúvidas, ok? Porque vai ser muito útil para a gente. Ela diz o seguinte: em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, se eu tenho uma proporção A sobre B igual a C sobre D, eu tenho que o produto dos extremos, que é A vezes D, vai ser igual ao produto dos meios, que é B vezes C. Então, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou, gente, vice-versa. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ok? E aqui embaixo nós temos um exemplo. Vamos verificar se os números 3, 7, 12 e 28 formam, nessa ordem, uma proporção. Se formam uma proporção, o que é que ele tem que obedecer? Ele tem que obedecer a propriedade fundamental. Ou seja, na ordem, quando eu coloco 7 sobre 7, desculpa, gente, 3 sobre 7 igual a 12 sobre 28, essa proporção aí, essa igualdade entre as duas razões, ela tem que obedecer à propriedade fundamental, que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que 3 vezes 28, que são os extremos, quando eu multiplicar 3 vezes 28, esse produto tem que ser igual a 7 vezes 12. Ok, gente? Então, quando eu multiplico 3 vezes 28, eu tenho 84. E quando eu multiplico 7 vezes 12, eu também tenho 84. Então, eu posso dizer que esses números, 3, 7, 12 e 28, nessa ordem, eles formam uma proporção. Mas por que, professor? Por que formam uma proporção? Porque quando eu coloco eles em forma de razão e igualo, quando eu tenho uma proporção e utilizo a propriedade fundamental, eu encontro uma igualdade. Quando eu faço 3 vezes 28 igual a 7 vezes 12, eu encontro uma igualdade. Eu encontro 84 nos dois lados da igualdade, da equação. Ok, gente? Pode passar, ele. Aí vamos calcular agora um valor desconhecido numa proporção. Aí o exemplo. Determina o valor de x na proporção 2 sobre 7 igual a 12 sobre x. Se eu estou dizendo que isso aí é uma proporção, então é lógico que ela vai obedecer à propriedade fundamental, que diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quando eu faço aqui, ó, o produto dos extremos, eu tenho 2 vezes x. 2 vezes x. Quando eu tenho o produto dos meios, eu tenho 7 vezes 12. Ok? Então, eu tenho que 2x é igual a 7 vezes 12. Agora é só resolver essa equação aí. Equação simples do primeiro grau. Eu isolo 2x e multiplico 7 vezes 12. 7 vezes 12 igual a 84. Então, eu tenho que 2x é igual a 84. Como nós estamos procurando o valor apenas de x, então o que é que eu faço?
eu deixo o x sozinho antes do sinal de igualdade e passo o 2, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, esse 2 que está multiplicando o x, quando ele passa para depois do sinal de igualdade, ele passa dividindo 84. Então, eu tenho que x vai ser igual a 84 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 42. Então, o número que estamos procurando é 42. Ok, gente? Lembrando que eu vou repetir o tempo todo essa propriedade fundamental da proporção. Ok, gente? A gente vai estar sempre trabalhando com ela. Outra propriedade da proporção, ela diz o seguinte: em toda proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. O que quer dizer isso, professor? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma proporção. Então, se eu somar os dois primeiros termos e dividir pelo de cima, isso aí vai ser igual à soma dos outros dois termos dividido também pelo de cima. Então, aqui, ó, se eu uso o A aqui no primeiro exemplo, aqui em cima, eu estou usando o A embaixo. Quando eu for igualar, embaixo eu vou colocar o C. Se o A está em cima aqui na proporção, na outra razão, quem vai estar embaixo é o C. Então, quando eu usar o A, do outro lado eu utilizo o C embaixo. Quando eu trabalhar com o B, do outro lado, eu vou utilizar o D embaixo. Ok, gente? É sempre isso. Ó. A soma dos dois primeiros está para o de cima, assim como os dois últimos também está para o de cima. A mesma coisa para os de baixo, quando eu usar o B. Quando eu disser que A mais B está para B, do outro lado eu tenho que dizer que C para D está para D. Ok, gente? Quando eu usar de cima, aí C. Quando eu usar os de baixo, B e D. Ok, gente? Então, vamos lá para um exemplo. Determine x e y na proporção x está para y, assim como 3 está para 4, sabendo que x mais y é igual a 28. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma proporção que nos diz o seguinte: x dividido por y é igual a 3 dividido por 4. Então, qual é a propriedade que eu vou usar? Se aqui ele está dizendo que x mais y é igual a 28, então eu vou usar a soma. Então, vai ser o seguinte: ó, a soma dos dois primeiros, ou seja, x mais y, está para x, assim como a soma dos dois últimos, ou seja, 3 mais 4, está para... Desculpa, gente. Houve um erro de digitação aqui nesse exemplo. Ok? Deixa eu tentar corrigir. É dizer, você consegue consertar aqui? Colocar no lugar desse 4 aqui embaixo. Sim, aí. Colocar um 3. Pronto. E aqui no caso também. Ficou tão bom, mas foi, né? Oi? Não ficou tão bom, mas foi, né, professor? Ah, mas dá para entender. Dá para entender. Aqui também, Edric. Quando tem, ó, 28 sobre x, 7, aí o 3 aqui embaixo no lugar do 4. Aqui. Isso. Ok.
Deixa eu ver o lápis. Agora pegou. Oi, Lívia. Oi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir aqui no material que eu tenho e mandar para você rapidinho. Pode ser? Oi. Eu posso corrigir no material que eu tenho aqui e mandar para você. Pode ser? Tá bom. Certo, rapidinho. Coloquei aí. Vamos ver se dá, professor, esse? Tu acha? Vai ter que mudar o cálculo. Um erro de digitação feio. Tu consegue mudar aí, não? Rapidinho. Tá. Aí vai mandar pelo zap, né? É. Pronto. Acabei de enviar para você. Só um minuto, professor. Ok. Deixa eu ver aqui. Veja se é esse. Espera aí. É esse? Tá aparecendo não, professor? Não. Deixa eu ver. E agora? Agora. Pronto? Pronto. Aí você coloca lá no... Aí.
Pronto, gente. Desculpe a falha técnica minha aí, porque a falha técnica do professor. Vamos continuar. Então, o exemplo diz o seguinte: determine x e y na proporção x por 3 por y igual a 3 dividido por 4, sabendo que x mais y é igual a 28. Então, eu sei que x sobre y é igual a 3 sobre 4. E sei também que x mais y é igual a 28. Então, a propriedade que eu vou usar é essa primeira propriedade aqui de soma, que diz o seguinte: ó, quando eu somo os dois primeiros, ou seja, x mais y, e divido pelo de cima, e divido por x, isso vai ser igual à soma dos dois últimos, 3 mais 4, dividido também pelo de cima, por 3. Então, x mais y sobre x vai ser 3 mais 4 sobre 3. O valor de x mais y é dado aqui no exemplo, gente, 28. Então, eu sei que x mais y é 28. Estou substituindo aqui por 28. Então, eu tenho 28 dividido por x, vai ser igual a 3 mais 4, 7. 7 dividido por 3. Ok, gente? Agora, usando a propriedade fundamental, eu sei que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou, no caso que, como uma incógnita, o valor que a gente está procurando está no meio, está como meio, então eu posso fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu posso dizer que 7 vezes x é igual a 28 vezes 3. Ok, gente? Então, eu tenho que 7 vezes x vai ser igual a 28 vezes 3 é igual a 84. Então, eu tenho que 7x é igual a 84. Como eu quero só o valor de x, então eu isolo o x, e o 7, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 84 dividido por 7. Então, eu tenho que x vai ser igual a 12. O valor x, quando eu for calcular y, eu vou pegar essa equação aqui, ó. X mais y igual a 28. Se x mais y é igual a 28, eu substituo, já que eu tenho o valor de x, então vai ficar 12 mais y igual a 28. Isolando o y e passando 12 negativo para depois do sinal, eu tenho que y vai ser igual a 28 menos 12. Então, y é igual a 16. Então, encontramos o valor de x e encontramos o valor de y. E eles obedecem aos dados dados no exemplo aqui, ó. X é 12, y é 16. Somando 12 com 16, tenho 28. Ok, pessoal? Pode sair. Mais um exemplo aqui, gente. Um segundo exemplo para a gente novamente praticar essa propriedade. Ele diz o seguinte: para pintar uma parede, um pintor deve misturar tinta branca com tinta cinza na razão 5:3. Ou seja, nós temos tinta branca e tinta cinza, e a razão é 5:3. Ele diz o seguinte: se ele precisar de 24 litros dessa mistura, quantos litros de cada cor irá utilizar? Ou seja, ele dá a razão, que é 5:3, e ele diz que a razão é tinta branca para tinta cinza. E ele diz também o total, ó, de litros de tinta que ele vai utilizar, 24. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos indicar quantidade de tinta branca por x, quantidade de tinta cinza por y.
A gente sabe que a quantidade total, ou seja, a soma de tinta branca com tinta cinza, dá quanto? 24 litros. Então, eu sei que X mais Y é igual a 24. E o exemplo nos dá também qual é a razão. A razão é 5 para 3. Então, eu sei que X está para Y, assim como 5 está para 3. Agora, o que, é que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade. O que é que diz a propriedade? Se eu somar os dois primeiros e dividir pelo de cima, eu posso somar os dois últimos e dividir também pelo de cima. Então, eu tenho o quê? X mais Y dividido por X vai ser igual a 5 mais 3 dividido por 5. X mais Y, o exemplo diz quanto dá, ó, é 24. Então, eu tenho que X mais Y é igual a 24. Então, 24 sobre X vai ser igual a 5 mais 3, 8. 8 dividido por 5. Nós chegamos aqui, ó, a uma proporção em que nós vamos voltar lá para a propriedade fundamental. Vamos usar mais uma vez meios pelos extremos. Então, nesse caso aqui, nós sabemos que 8 vezes x, 8x, vai ser igual a quem? 24 vezes 5, 120. Então, eu tenho que o produto dos meios, 8 vezes x, é igual ao produto dos extremos, 24 vezes 5, que dá 120. Então, nós temos 8x igual a 120. Como queremos o valor de x, isola o x, e esse 8 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 120 dividido por 8. Então, 120 dividido por 8, x vai ser igual a 15. Encontramos o valor de x. Para a gente encontrar o valor de y, a gente vai nessa equaçãozinha aqui, ó. X mais y igual a 24. Se o valor de x é 15, eu substituo aqui, ó. Então, vai ficar 15 mais y igual a 24. Isolo y e passo y mesmo. Então, vai cair igual a 4 menos 15. O som está desligado, professor. Ok? Então, nós temos 15 litros de tinta branca e 9 litros de tinta azul. E obedece também a condição dada na questão. X mais Y igual a 24. Então, quando eu somo 15 mais 9, eu tenho 24. Como cortou, gente, essa parte, vamos voltar aqui, ó. Encontramos o valor de x, que é 15. Então, para calcular o valor de y, eu vou nessa equação aqui, ó. X mais y igual a 24. Se eu encontrei 15 para x, eu vou o quê? Substituir. Então, onde tinha x, eu coloco 15. Então, fica 15 mais y igual a 24. Isolo o y e passo o 15 para o segundo membro. Se o 15 aqui é positivo, ele passa negativo. Então, y vai ser igual a 24 menos 15. 24 menos 15, 9. Então, eu tenho 15 litros de tintas brancas e 9 litros de tinta cinza. Ok, gente? Pode passar, Edith. Mais um exemplo aqui, para a gente praticar essa propriedade da proporção. Ele diz o seguinte: divida o número 65 em duas partes, de modo que a razão entre elas seja 4 sobre 9. Ou seja,
Eu tenho um número 65 e vou ter que dividir em duas partes. E essas partes têm que obedecer essa razão aqui, ó, 4/9. Então, vamos representar as duas partes, e a gente vai dividir o 65. Vamos representar por x e y. Então, nós temos que as duas partes somadas, x mais y, é igual a 65. Então, eu sei que x mais y é igual a 65. E a razão entre elas, a gente sabe que é 4/9. Então, eu sei que x está para y, assim como 4 está para 9. Ok, gente? Agora, a gente vai usar a propriedade que diz o seguinte. Eu posso somar os dois primeiros e dividir pelo de cima, e somar os dois últimos e dividir também pelo de cima. Então, posso dizer que x mais y dividido por x é igual a 4 mais 9 dividido por 4. O valor de x mais y é dado na questão. É dado aqui, ó, 65. Então, eu sei que x mais y é igual a 65. Substituir aqui, ó. Então, vai ficar 65 sobre x vai ser igual a 4 mais 9, 13. 13 dividido por 4. Então, eu tenho essa proporção aqui, ó. 65 está para x, assim como 13 está para 4. A partir daqui, a gente usa a propriedade fundamental. Meios pelos extremos. Ou seja, 13 vezes x, 13x, vai ser igual a quem? A 65 vezes 4. 260. Meios pelos extremos, ok? 13 vezes x, 13x. 65 vezes 4, 260. Chegamos nessa equação aqui, ó. 13x igual a 260. Só que a gente não está procurando o valor de 13x. O valor que a gente procura é x. Então, eu vou colocar o x sozinho aqui, ó. Isolar o x, e esse 13 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho que x vai ser igual a 260 dividido por 13. 260 dividido por 13 é igual a 20. Então, eu tenho que uma parte de 65 é 20. Então, achei x. Como é que eu vou fazer para calcular y? Vou pegar a equação que me diz que x mais y é igual a 65. Já temos o valor de x. Vamos só substituir. Então, vai ficar, no lugar de x, eu coloco quem? 20, que é o valor dele. 20 mais y igual a 65. Isolo y e passo o 20 negativo para depois do sinal de igualdade. Então, eu tenho que y vai ser igual a 65 menos 20. Então, eu tenho que y é igual a 45. Ok, gente? Então, nós temos que x é igual a 20, y é igual a 45. E somando os dois, 20 mais 45, me dá 65, que é o valor dado na questão. Ok, gente? Pode passar ele. Agora, a gente vai para uma questão mais complexa. Ok, gente? Bem mais complexa. Que é a chamada problema das torneiras. Sempre aparece em concursos, no Enem, sempre está aparecendo isso aqui. Ok, gente? O que é que diz a questão? Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Aí ele diz o seguinte: se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá?
Ou seja, eu tenho uma torneira que enche o tanque em 24 horas. Eu tenho uma outra torneira que enche o tanque em 48 horas. Então, quando eu tenho essas duas torneiras abertas ao mesmo tempo, em quanto tempo o tanque vai se encher? Então, tem aqui, ó. A primeira torneira enche o tanque. A cada hora, ele enche o equivalente a 24 avos do total. Se ele enche o tanque em 24 horas, então, em cada hora, ele enche essa parte do tanque, 1/24. A mesma coisa para a segunda torneira. Ó. Se ela enche o tanque em 48 horas, então ela quer dizer que a cada hora ela enche 1/48 avos do total. Então, se a gente somar cada hora, ó, aqui embaixo, ó, logo, eu tenho o quê? A cada hora eu tenho a primeira torneira enchendo 1/24 avos, a segunda torneira enchendo 1/48 avos, do quê? De um total do tanque. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Essa soma de frações aqui, ó. Ok, gente? Então, eu tenho o quê? Frações de denominadores diferentes. Eu tenho o denominador 24 e tenho o denominador 48. Qual é o primeiro passo para se resolver uma fração de denominadores diferentes? A gente vai calcular o MMC. Só que nesse caso aqui específico, o que é que a gente percebe? Que 48 é múltiplo de 24. Então, se um é múltiplo do outro, eu tenho que o número maior vai ser o MMC. Então, o MMC de 24 e 48 é o próprio 48. Então, eu coloco o M embaixo, ó, o 48. Então, o que é que eu faço para achar os novos numeradores? Eu pego o 48, que é o meu novo denominador, vou dividir pelo denominador de cada ação e multiplicar pelo numerador. É aquela coisa que eu dividi pelo embaixo e multiplicar de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 48 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 1, 2. Está aqui, ó. Em seguida, eu vou fazer 48 dividido por 48 dá 1. 1 vezes 1, está aqui, ó. 1. Então, agora eu tenho 48 e em cima eu vou somar só os numeradores. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho que 3 sobre 48 vai ser igual a 1 sobre x. Ou seja, o que é que nós temos aqui agora? Uma proporção. E como é que a gente resolve essa proporção? Meios pelos extremos. Ou, nesse caso, como a incógnita está no extremo, a gente pode fazer extremos pelos meios. Então, eu sei que 3 vezes x vai ser igual a quem? 48 vezes 1. Extremos, meios. 3 vezes x, 3x. 48 vezes 1, 48. Agora é só resolver essa equação aqui, ó. 3x igual a 48. Eu isolo o x e o 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho que x vai ser igual a 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é igual a 16. Então, eu tenho o valor total aqui, ó. O tempo total aqui, ó. 16 horas. Ou seja, esse tanque ficará cheio em 16 horas. Ok, gente? É um exemplo um pouquinho mais complicado, certo? Um pouquinho mais complexo, mas aos poucos, devagarinho, a gente vai resolvendo. Tem que ver o seguinte, nós temos duas torneiras.
Uma enche o tanque em 24 horas, a outra em 48. Então, eu tenho que, a primeira, se ela enche o tanque em 24 horas, a cada hora, ele vai encher o quê? 1 sobre 24. Essa é a parte que ele vai encher por hora, a cada hora. A outra torneira, ela enche 48 horas. Então, quer dizer o quê? Que a cada hora, ela vai encher 1 sobre 48. Então, quando eu somo as duas, eu vou ter o total. Então, 1 sobre 24 mais 1 sobre 48 vai ser igual a 1 sobre o total que a gente está procurando. Ok, gente? Agora é só resolver essa fração com denominadores diferentes, que no caso aqui nós temos um número que é múltiplo do outro. Então, eu sei que 48 é múltiplo de 24. Então, eu sei que 48 vai ser o MMC. Ah, professor, e quando não for múltiplo? Walter, Oi? o horário é acabar às 4, né? Às aí 4? você tem alguns minutinhos aí, viu? Tem 3 minutinhos, não é isso? Ok, então, eu tenho que 48 é múltiplo de 24. Então, eu sei que 48 vai ser o meu MMC. Quando não tiver números que sejam múltiplos aqui, vocês vão ter que armar aquela continha do MMC. Ok, gente? E para finalizar, fica a dica aqui ao lado. Todas as vezes que vocês forem resolver questões envolvendo torneiras ou esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, vocês sempre vão utilizar essa fórmula aqui, ó. O inverso do primeiro mais o inverso do segundo vai dar sempre o inverso do total. Ok, gente? Queria agradecer a vocês pela participação, pedir desculpa pela minha falha lá no cálculo, na digitação do cálculo. Ok, gente? E até a próxima aula. E os meninos querem tirar alguma dúvida, não? Será que eles querem? Meninos, alunos, pronunciem-se. Estão tímidos. Professor, então eu queria agradecer Obrigada, professor, isso. a sua participação também, né? Foi muito importante essa aula para os meninos, né? Estavam aguardando aí desde manhã. Então foi muito bom, viu? Os meninos também. Obrigada aí pela participação, meninos. Eu que agradeço, Elísia, e peço desculpas pela minha falha lá. Ok? Muito obrigado.